Eu queria que levantasse a mão se tem alguém precisando de oração hoje. Alguma luta, alguma enfermidade, alguma dificuldade. Quem está precisando de oração hoje? Amém? Quem mais? Levante a sua mão. Levante a sua mão bem alto. Sempre, né? Mas quem está passando por um momento, vamos colocar assim, né? Um momento de crise, né? Uma doença da família, doença em casa. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Amém? Eu vou pedir para vocês que levantaram as mãos, fiquem sentados. E os demais fiquem em pé, por favor. Todos os demais fiquem em pé. Vocês que estão sentados, a igreja vai orar por vocês agora. Então eu quero convidar toda a igreja, todos, sem exceção, saiam do seu lugar. Vão até alguém que está sentado aí perto de você e clame a Deus pela vida dela. Você não precisa saber o problema, não precisa saber a luta, não precisa saber nada. Ore a Deus e coloque essa vida na presença do Senhor. Faça isso agora. Vamos ter esse tempo de liberdade agora. Saia do seu lugar e vá orar com alguém. Peça que Deus esteja abençoando. Fala, Senhor, cuida do meu irmão, cuida da minha irmã. Derrama a tua bênção sobre ele, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos? Sem vergonha, sem medo. Nós estamos na presença do Senhor. É o Senhor que vai agir. É Ele que tem todo o poder no céu e na terra. E nesse momento, em nome de Jesus, nós clamamos pelas misericórdias do Senhor, nós intercedemos pelo povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua graça, ó Pai. Nós confiamos na tua provisão, ó Deus, em nome de Jesus. Existem amados nossos, membros do corpo da igreja, ó Pai, que estão passando algum tipo de luta, talvez uma enfermidade, talvez um momento de desemprego, talvez um conflito emocional, Senhor, talvez uma enfermidade com familiares, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, entra com a tua graça, Senhor amado. Senhor, nós somos dependentes teus, queremos buscar o teu nome, estamos aqui, Senhor, porque confiamos na tua provisão. E ó Pai, em nome de Jesus, pela fé, nós entregamos todas essas vidas no teu altar e confiamos, ó Pai, que o Senhor é Deus poderoso para fazer uma grande obra na vida deles. Fortalece, traz paz, traz graça a esses corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Dê um abraço nessa pessoa pelo qual você orou. Declare, olha, Deus vai trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Nós estamos em oração por você. Nós estamos clamando a Deus pela sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Podem sentar? Glória a Deus. Somos abençoados? Glória a Deus, irmãos. Você é abençoado? Estamos recebendo o Netinho, a Késia e a família aqui. Sejam bem-vindos. É bom ter vocês aqui, viu? Faz tempo que vocês não vinham, né? Faz tempo. É muito bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amados, eu quero conversar com vocês hoje algo que Deus trabalhou no meu coração durante esses dias que nós tivemos fora, né? Eu pensei muito sobre a vida cristã. A vida cristã. Eu fiquei pensando, irmãos, sobre como culturalmente nós somos levados a procurar a Deus nas crises. Como culturalmente cristãos e não cristãos sempre se lembram de Deus quando existe um problema. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre a vida cristã no tempo de paz, no tempo que está tranquilo. Quando a gente está com crise, é cristão ou não cristão? Deus vai me ajudar. O Senhor vai me dar graça. O Senhor vai me abençoar. E vai acontecer. E todo mundo lembra de Deus. E quando nós estamos numa vida cristã, digamos assim, tranquila, em paz, a vida cristã cotidiana, o dia a dia,
a rotina, aquilo que nós estamos, a nossa prática de trabalho, de atividades, de estudo, seja lá o que for. Como é que tem sido a nossa jornada cristã? Eu fui lá para o Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8, que está aí na tela. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Sabe, quando eu leio esse salmo, talvez numa análise mais profunda, nós poderíamos descobrir muitas coisas, mas a princípio, eu não vejo alguém que está numa crise profunda, mas alguém que está procurando a Deus, naquele momento, com o que ele tem. E está falando: Senhor, eu sei que o Senhor pode cuidar de mim agora. Eu sei que o Senhor pode me dar conselhos bons agora. Eu sei que o Senhor pode dirigir a minha vida. Mesmo eu não estando num tempo de profunda crise. Eu não estou num tempo complexo. Presta atenção. Não existe nenhuma dificuldade em vivermos tempos bons e ficarmos tranquilos nos tempos bons. Aliás, a promessa de Deus para nós é que Ele cuidaria da nossa vida, da nossa entrada e da nossa saída. Não existe problema nisso. A grande questão que eu trago e que eu gostaria de conversar com vocês hoje é se temos buscado a Deus com a mesma intensidade que o fazemos nos momentos de crise, quando tudo está bem. Temos entrado na presença do Senhor da mesma forma quando, na expressão popular, quando o calo aperta, do que quando tudo está, entre aspas, sob controle? É uma questão que eu gostaria de conversar com vocês hoje, que eu gostaria de parar com vocês hoje, para a gente analisar isso. E aí eu fiz essa tela. Como está o termômetro da nossa vida cristã? Ele está aquecido da mesma forma nos tempos difíceis e nos tempos de paz? Como é que está a tua jornada? Essa foi uma dos meus temas de reflexão lá no Oásis. Como está a nossa jornada? Como é que eu tenho caminhado na minha jornada? E várias vezes, depois de algumas ministrações que a gente teve lá, eu parei um pouquinho para pensar sobre isso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, tem um texto que diz assim: em tempos de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Deus nos traz momentos de paz e tranquilidade e nós devemos aproveitar desses momentos. Quem está vivendo um tempo de tranquilidade aí? Quem está vivendo tempos de paz? Quero dizer para você, aproveita muito bem esse tempo. Aproveite muito bem esse tempo. Esse tempo, Deus está proporcionando para você recarregar suas energias. Para você estar bem em família. É um tempo de gozar intimamente da presença do Senhor. Coloca a próxima tela para a gente. O tempo de paz vem para recarregar as baterias, estar em família e, principalmente, gozar da doce companhia de Deus. Deus não existe para crises. Ele atua nas crises. Mas Deus não existe por causa das crises. Deus atua na nossa vida em todos os momentos. E está aí alguma coisa que nós precisamos refletir. Que nós precisamos nos abrir. Que nós precisamos considerar. Que Deus sempre age nas nossas vidas. Independente da circunstância, independente do motivo, independente da situação. Deus se faz presente nos nossos corações. E está aí algo, irmãos, que nós precisamos parar para buscar a Deus. Aliás, os cânticos que nós louvamos hoje falaram muito sobre o contexto da mensagem. Falaram muito sobre aquilo que nós temos aqui. Sabe, eu vi realmente Deus
tratando sobre essa questão de estar andando dentro dos seus projetos, dentro daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Vamos de novo, porque a gente precisa pontuar muito bem algumas situações. Tempos de crise, sim, devemos estar ajoelhados aos pés da cruz. Sim, porque Deus nos abençoa. Ele transforma a nossa existência. Ele cura, Ele liberta. Ele tem poder para transformar. Tempos de paz, também devemos estar ajoelhados aos pés da cruz. Também devemos buscar a sua face, com a mesma intensidade, com o mesmo desejo, da mesma forma. Nós oramos agora há pouco pelos irmãos que estão passando algum tipo de dificuldade, não passamos? Vários irmãos se levantaram dos seus lugares e foram orar por pessoas que estão passando lutas. Queridos, os tempos de paz vêm sobre as nossas vidas para intercedermos uns pelos outros, para carregarmos os fardos uns dos outros, para nos apoiarmos, para fortalecer a nossa trajetória. É quando eu estou em paz que eu posso parar e chegar para o meu irmão e dizer aqui, conte comigo, eu estou com você. Eu quero caminhar junto com você. Está em luta, eu estou junto. Está passando dificuldade, eu estou junto com você. E poder estender a mão, poder orar, poder clamar pela vida do meu irmão. Assumir o compromisso de ser um abençoador. O Evangelho, ele nos ensina sobre abençoar vidas. A prática das boas obras, levar as boas novas do Evangelho, é a prática de amar o próximo. E louvado seja Deus, porque o Senhor levanta pessoas que estão em tempos de paz, que estão vivendo dias bons, dentro de todo o contexto que nós vivemos, para ser aqueles que vão abençoar aqueles que vivem hoje algum tipo de problema, algum tipo de luta, algum tipo de situação que tem roubado a paz do seu coração. Eu já vivi momentos de lutas. Sei que muitos irmãos aqui também. Já teve aquele momento em que você estava em luta e que você recebeu uma ligação, ou um áudio, ou uma oração, e você se sentiu tremendamente abençoado pelo Senhor? Os tempos de paz é para que nós sejamos abençoadores. A igreja não é um local para que apenas aqueles que têm dores participem. A igreja é um local para receber todas as pessoas, de todos os lugares, de toda a natureza, para serem abençoadas e para serem abençoadores. O Senhor nos chama para essa missão. Eu louvo a Deus porque nós vivemos dias de paz. Assim, dando só uma passagem, lá no Oásis, graças a Deus, eu e a Vânia, nós fomos para lá, num tempo em que nós estamos em paz, graças a Deus por isso. Mas lá nós tivemos contato, convivemos, caminhamos com irmãos que estavam vivendo tempos de profundas crises. Saúde, emoções, conflitos familiares. Duras batalhas, irmãos, duras batalhas. E a gente pôde ver como Deus trabalha da mesma forma, com a mesma intensidade, fala aos corações, como falou para mim e para a Vânia, no nosso tempo de paz, como tratou com aqueles que estavam vivendo momentos difíceis. Hoje a gente fala muito em burnout. Irmãos, teve um rapaz lá que estava
burnout estava pirando já. E Deus trabalhou. O nosso teste, meu e da Vânia, sobre burnout, deu que nós estávamos bem. E desse rapaz, irmãos, chegou no limite. E graças a Deus, ele e nós saímos de lá abençoados. Porque o mesmo Deus que cuidou desse momento complexo que ele estava vivendo, cuidou das nossas vidas nesse momento tranquilo que nós estávamos vivendo. E esse é o Deus que cuida, que olha para as nossas vidas em todos os momentos, em todas as situações e de várias formas. Esse texto que eu vou ler com vocês agora, preste atenção. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Presta atenção, reúne todos nós em perfeita harmonia. Todos. Todos. Independente de situação, independente de momento, independente de crise. O Senhor nos reúne a todos em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Continuando no outro slide, diz assim: e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Todos precisamos ser preenchidos pela mensagem de Cristo. Todos. Mais uma vez eu friso, independentemente da situação. Todos precisamos. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Preste atenção então, o que Paulo nos ensina? A próxima tela, o que Paulo trabalha nas nossas vidas? Primeiro, que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, em todos nós. Que devemos instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente. Caminharmos juntos, irmãos. Vivermos juntos. São as minhas experiências que podem fortalecer você. São as experiências de vocês que podem me fortalecer, que podem nos ajudar a viver os dias ruins. E que todas as nossas ações devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Ele é o guia principal. Ele é a tônica da nossa existência. É a Ele que nós seguimos. E louvamos. Louvamos. Estando em tempos de crise ou estando em tempos de paz. Adoramos. Hoje. E devemos adorar da mesma forma amanhã. Essas práticas, irmãos, são essenciais para a vida cristã cotidiana. O cristianismo só constrói alicerces, propósitos e ações concretas se for fortalecido dessa forma, em todos os momentos, durante toda a sua jornada de vida. O cristianismo pressupõe uma vida comunitária, com interações e aprendizado conjunto. O cristianismo não se resume a grandes eventos. O cristianismo se resume à vivência de fé. Para aqui um pouquinho. O cristianismo não se resume a grandes eventos, mas à vivência de fé. É estar juntos, conviver, orar, lutar junto. Não virar as costas. Não abandonar, ter a mão estendida, abraçar, acolher, celebrar junto, cantar louvores juntos.
exaltar o nome do Senhor juntos, pular juntos. Seja qual for a situação, seja qual for o momento, cristianismo é vivermos em unidade, é termos tempos comuns que provocam crescimento, que provocam alicerce, que nos abençoam. Não existe cristianismo solo. Eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Eu sou cristão, mas eu me satisfaço em assistir na televisão. Eu sou cristão e eu me satisfaço em, de vez em quando, ir na igreja. Não existe isso, irmãos. Volta os olhos rapidamente lá para o começo da igreja, em Atos dos Apóstolos. Como seria se eles estivessem aqui hoje? Que ao subirem ao cenáculo, cada um tivesse num lugar diferente, ou cada um tivesse um horário diferente, ou cada um tivesse vivendo uma situação diferente, ou então, a Bíblia conta para nós o quê? Que eles estavam reunidos no mesmo propósito, buscando a Deus. E o que acontece? Todos são visitados pelo Espírito do Senhor. Todos são visitados. Havia lá um clima de grande tensão, eles estavam preocupados com a morte do Senhor, mas com certeza em intensidades diferentes, em momentos diferentes, com famílias em níveis diferentes, mas todos foram visitados pelo Espírito do Senhor. Todos foram tocados pela presença de Deus. Irmãos, nós não estamos na igreja para ser figurinha especial. Aí está o álbum da Copa, né? Para ser figurinha especial, né? Então, qual é a figurinha? Essa é a figurinha especial. Não, queridos, não. Aqui dentro não existem figurinhas especiais. Aqui dentro tem que existir homens e mulheres que estão buscando viver com Cristo todos os dias da sua vida, independentemente do momento, independentemente da situação. O vento do Espírito do Senhor, a graça, o batismo, ou seja lá como você denominar, não vem na crise, não vem nos momentos bons, vem mediante corações quebrantados, mediante vidas entregues, pessoas que compreendem a beleza do Evangelho e se juntam a Ele com um propósito só. Os dons do Senhor não vêm para carimbar você como um figurinha especial. Vem para você abençoar o teu irmão. Os dons do Senhor vêm com propósitos. Esse negócio de sair andando para o meio da igreja ou em alguns lugares, não, porque eu sei falar em línguas, eu sei revelar, eu sei dar profecia. Irmãos, quer saber uma coisa? Nada. Agora, quando alguém se levanta com a autoridade do Senhor para trazer uma palavra, em línguas ou não, através de profecias ou não, com revelação ou não, mas desde que seja cheio da presença do Espírito do Senhor, aí existe graça, aí existe poder, aí existe transformação. E pode ser comigo. Eu trago essa mensagem. Cotidiana tinha perdido o primeiro amor.
qual a relevância da sua vida cristã hoje. O cristianismo não deve se resumir a um crachá, a uma declaração no Facebook ou no Instagram. O cristianismo não deve se fixar em aparência. O cristianismo não é um status social. Ser cristão deve ser a expressão de alguém que ama a Deus em todos os momentos da sua vida. Falou, minha mãe está no tratamento, né, Renato? Os momentos são fáceis? Não são fáceis. Os momentos são complexos? São complexos. Mas em todo tempo eu estou louvando ao Senhor. Seja qual for a situação, eu vou glorificar ao meu Deus, ao Deus da minha salvação. Porque eu sei que pela vontade do Senhor, grandes milagres podem acontecer. Grandes coisas podem acontecer. E é isso a vida cristã, irmãos. Esse é o resumo da vida cristã. Não é ser movido por momentos. Querido, a gente, quantas vezes... hoje eu não estou bom para fazer isso. E quando fica bom, vai para a praia tirar o fim de semana de descanso. Hoje eu não estou legal. E quando fica legal, acho que esse domingo eu vou tirar um dia de folga. Vou ficar em casa. Ser cristão, irmãos, é viver, é ser expressão de filho de Deus em todos os momentos da nossa jornada. O cristianismo nos leva a viver promessas, nos leva a viver uma outra dimensão de existência. O cristianismo nos faz pensar, refletir e viver o que está lá em João, capítulo 1, verso 12 e 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, nós somos filhos de Deus. E o Senhor nos acolheu em todos os momentos. A promessa do Senhor não é só para os dias bons, nem só para os dias maus. A promessa do Senhor é para toda a eternidade. Nada, nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de problema e nenhum tipo de paz ou tranquilidade pode nos fazer perder o senso da jornada para a qual fomos chamados. Lá em Gálatas 4, 6 e 7 diz assim: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Irmãos, nós somos herdeiros. Aqui não fala que são herdeiros os que vivem em crise, não fala que são herdeiros os que estão em alegria, mas toda a igreja, eu e você, somos herdeiros. Vivemos essa nova dimensão nas nossas vidas. Estamos juntos na batalha. Vivemos dias bons, vivemos dias maus, mas nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Nossa família em Cristo está conosco. Ele nos reuniu com propósitos, irmãos. Não pense que você está aqui por acaso. Não pense que você veio aqui porque hoje... Irmãos, se você está aqui, é porque você precisa de uma bênção. Ou então é porque você foi levantado para abençoar. Se você está aqui, o Senhor te traz a reflexão de que o nosso alicerce tem que ser bem firmado na palavra, para que nem um tempo, nem outro, abale a nossa fé, tire do sentido, tire o prumo das nossas vidas. A vida cristã cotidiana
não pode se contentar com rotinas frias, mundanas, idólatras, imorais ou até mortais. Eu devo desejar beber da água da vida. Quem já foi no médico e já aconteceu isso comigo várias vezes, tá, irmãos? Chega a ser a primeira coisa. Você bebe bastante água? Você já foi no médico? Assim? Ou então você precisa beber mais água. Não tem assim? Sabe? Já foi? Já viveu esse momento no médico? Você bebe bastante água? Ah, então o teu problema é esse, você precisa beber mais água. Você bebe bastante água? Ah, então continue a beber bastante água. Não é? Vamos lá para João 4, 13 e 14, que diz assim: afirmou-lhes Jesus: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, nós temos que beber da água do Senhor, que corre do rio da presença de Deus. Nós temos que saciar a nossa sede lá, em todos os momentos. São essas águas, as águas do Senhor, que curam. São essas águas que nos fortalecem. São essas águas que fortalecem a nossa existência para continuarmos a vida. É ali que nós encontramos fortaleza para os dias, irmãos, para viver todos os dias. Precisamos estar cheios da água viva que é o Senhor. E não ir beber só quando deu sede. Como é que está o nosso cristianismo? Hoje tem muita gente usando o título de cristão nominal, né? Cristão nominal. E a gente vê muitos cristãos nominais. Eu não consigo encontrar no arrebatamento o espaço para ser cristão nominal. Mas eu encontro espaço para aqueles que foram fiéis até a morte. A recomendação de Paulo à igreja é a seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, devassidão, descontrole, libertinagem, nas várias traduções, mas enchei-vos do Espírito. Preste atenção. Existe alguma coisa que a gente precisa abrir aí a cabecinha um pouco. Não vos embriagueis com vinho. O sentido literal disso é: para de ser legalista. Para de ser legalista e viva a graça de Deus. Para, porque o legalismo provoca dissolução, devassidão, descontrole e libertinagem. E mais, nessa expressão enchei-vos do Espírito, se nós formos lá para o grego, nós vamos ver que a expressão traz sentido de que enchermos do Espírito hoje, enchermos do Espírito amanhã, enchermos do Espírito sempre. Não são momentos, é uma vida contínua. É buscar continuamente mais do Senhor. Na nossa vida cristã cotidiana, seja qual for o momento, seja qual for a situação. A vida cristã deve provocar em nós. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É isso que a vida cristã tem que produzir em nós. A vida cristã tem que buscar a cada dia um coração aquecido pela presença de Deus. Um coração transbordante da presença do Senhor. Não é fácil viver crise. Ninguém gosta de viver crise. É bom viver tempos de paz. É muito bom ter alegria no coração. Mas isso tudo tem que ser com Cristo no centro das nossas vidas.
com o sentimento de ser abençoado e de abençoar. Com o sentimento de buscar a graça do Senhor, buscar o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, buscar mais de Deus. Eu pedi para o Kessler preparar uma canção, Ajuntamento. Vocês conhecem essa canção? Ela diz assim, quer ver? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifica esse momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. O Senhor é o nosso Deus poderoso, em toda a história. E Ele nos reuniu aqui nessa manhã, irmãos, para sermos cheios da sua presença, para prosseguirmos a vida cristã, alicerçados, fortalecidos, alegres, com paz no coração, dando as mãos uns para os outros, orando uns pelos outros, olhando uns pelos outros, até aquele grande e glorioso dia em que Ele vai nos reunir todos à sua presença lá no céu. Esse dia está por chegar, irmãos. Esse dia está por chegar. Você já pensou que talvez o arrebatamento seja hoje à tarde? Você já pensou que talvez não dê tempo de fazer o almoço? E o Senhor, que virá com um piscar de olhos, decidiu reunir toda a sua igreja? Já pensou nisso? Já pensou que se isso acontecer hoje, nós precisamos estar com a nossa vida cristã alinhada com o coração dele? Não interessa, ele não vai perguntar assim, agora está todo mundo bem, então eu vou voltar para pegar a minha igreja. Ou então ele também não vai falar assim, agora está todo mundo em crise, eu vou vir buscar a igreja. Mas a palavra diz que ele virá com um piscar de olhos. E assim como nós estávamos aqui hoje, alguns estão passando lutas, outros não. Mas ele virá para todos nós. E a nossa jornada, irmãos, tem que estar alinhada com os propósitos dele. Juntos, em unidade, fortalecendo uns aos outros, crendo nas boas notícias do Evangelho do Senhor, que nos mantém em pé, que nos dá o sinônimo de onde vivermos mais como escravos, mais livres, que penetra os nossos corações como água viva, enche-nos da sua presença, traz paz ao coração, a certeza de que tudo aqui é transitório, mas existe algo especial preparado para nós. Irmãos, eu e a Vânia vivemos 11 dias. No final nós conversamos. E nós louvamos a Deus, porque nós fomos para o oásis num tempo de paz. Num tempo de paz. E chegamos lá e encontramos pessoas que não estavam no tempo de paz. Mas eles e nós, o Senhor tem propósito para as nossas vidas. Ele nos abençoou. Ele cuidou de nós. Ele fez um transbordar na nossa vida. Não só em mim, na Vânia, mas em todos que estavam lá. Eu gostaria de falar mais, mas eu não posso. Irmãos, o Senhor realiza grandes coisas. E é para você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas você está aqui porque Deus te ama.
E Ele quer que você tenha uma vida abençoada na presença dEle. Vamos ficar em pé, vamos louvar com esse cântico? Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, como a tua igreja. Mas eu vou passando antes, né? De paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te. Minha uma voz oferecer-te seus louvores súplicas anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Eu quero orar com você hoje. Eu quero rogar a Deus que no decorrer da história da sua vida, seja qual for o momento, seja qual for a fase, que o Senhor seja o Senhor da sua história. Que você não viva de momentos, de circunstâncias, mas você viva alicerçado na graça e no poder do Senhor. Que o seu coração seja transbordante da paz profunda do Senhor. Que essas lutas que você está vivendo agora, você possa aprender a derramá-las no altar, buscando o melhor de Deus e reconhecendo que nem sempre o melhor é o que nós queremos, mas sabendo que Ele é o Senhor da história e que Ele vai nos dar o melhor, aquilo que importa, para que vençamos o dia de hoje, para que amanhã acordemos, trabalhemos e vençamos o dia de amanhã. Ele quer ser o Senhor da sua história. E é aqui nesse lugar onde Ele reúne a igreja, onde Ele reúne o povo. Aqui Ele quer ministrar a bênção sobre o teu coração. Aqui Ele quer transformar a tua existência. É agora. Eu não sei como anda a sua jornada. Eu não sei nem se você já sentiu um toque do Senhor no seu coração. Mas hoje Ele quer ser Senhor da sua história. Hoje Ele quer encher o teu coração. Irmãos, é olhar para frente, é julgar menos e amar mais, é dar a mão, é até chorar junto, mas buscando o melhor de Deus. Se você precisa firmar a sua vida cotidiana na presença do Senhor, coloca a sua mão no coração. Eu quero orar com você. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja. Eu entro na tua presença, Deus, e rogo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua água nesse local.
e que nós possamos ter a sensibilidade, o desejo de beber abundantemente da tua fonte. Possamos compreender os teus propósitos, possamos nos fortalecer em Cristo. Pai, que nós vivamos um evangelho de mais ou menos, mas vivamos um evangelho, ó Deus, que crê na salvação eterna, na vida eterna. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja, nesse ajuntamento. Derrama da tua paz, derrama do teu amor e fortalece cada coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor? Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Sabe aquela pessoa pela qual você orou agora de manhã? Faça um compromisso de orar com ela, por ela, a semana toda. Amém, irmãos? Interceda por ela. Vocês que receberam orações, façam o compromisso de crer no melhor de Deus sobre a tua vida, de acreditar que Deus está com você, que você não está sozinho. Deus vai fazer milagres em nome de Jesus. Amém?